Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam curtindo muito bem esse feriadão, né? Aí, feriadão de Páscoa, e vamos falar da Vale. Dados operacionais do primeiro trimestre não agradou os analistas, nós vamos falar um pouquinho sobre esses números e também vai começar a tendência de pessimismo. O BB Investimentos, né? Aí já mudou o preço-alvo, então nós vamos falar sobre essa recomendação neutra agora, que era recomendação de compra, foi para recomendação neutra. E também tem dividendos da Petrobras para quem tem as ações aí, dividendo adicional proposto aprovado, tá? Então, pessoal, sem enrolação, Vale 3 deixa de ser compra para BB Investimentos, o que preocupa os analistas. Eles basicamente acreditam que é um momento, na verdade, de tentar não estar tão exposto a riscos, né, voltado à taxação dos Estados Unidos, da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Esse é o pensamento dos analistas, tá? Com relação à tarifa no minério de ferro, incerteza na demanda global do aço, impacto também climático nas operações e previsão, né, e também nos custos operacionais da Vale. Por isso, o resultado do preço-alvo saiu de 74 para 65 e a reclassificação de compra para neutra no curto prazo. Então, para mim, pessoal, para quem segue o canal há mais tempo, sabe disso. Quando eu vejo uma recomendação mudando dos bancões, significa que pode sim mudar a maré, né? Podendo surgir melhores oportunidades de preço dentro do ativo, como é o caso da Vale. Isso aconteceu por muito tempo na BB Seguros, isso aconteceu por muito tempo também no Banco do Brasil. Só estou citando aqui dois casos. Eu posso citar também a Copel lá atrás, com muito tempo deixada, largada praticamente de lado, né, pelos analistas, pelo mercado no geral. Depois começou a subir, veio as boas notícias em seguida e começou a chuva de recomendação de compra, tá? Agora vamos para esses números de volume de produção e também volume de vendas da Vale, tá? Com relação ao primeiro trimestre de 2024. Ainda não é o resultado oficial do primeiro trimestre de 2024, mas já é ali uma prévia praticamente do que pode acontecer nesse início de 2025, na verdade, tá? Então, nós tivemos um leve aumento das vendas com relação ao quarto trimestre de 2024. Nós tivemos uma produção, né, uma produção menor em relação ao mesmo período de 2025, tá, de menos 4,5 em relação, pensando em minério de ferro, e o preço de venda do minério de ferro foi, em média, aí, $90, tá? Então, não muito distante do que a companhia está aí nos últimos anos entregando nas suas vendas. Outros destaques também, você pode perceber que, né, as produções elas foram ali em linha no guidance, que é estimado para 2025. É estimada a produção de minério de ferro entre 325 a 335 aí, toneladas por minério de ferro. Então, esse número em 67 só nesse primeiro trimestre de 2025 demonstra que pode ser sim viável, pensando em 2, 3 trimestres aí que são melhores que o primeiro trimestre de 2025, tá? Agora, uma dúvida de muitos, afinal, Vale 3 foi mesmo uma boa pagadora de dividendos nos últimos 5? Se você pegar 10 anos, eu acho que não vale a pena pegar essa janela, porque há distorções no meio desse caminho, e nós estamos falando de uma empresa de commodities, mas vamos olhar para os últimos 5 anos. Considerando, né, aí uma comparação com outros ativos, eu não vou comparar com concorrentes da Vale, eu posso trazer nos próximos vídeos, se, né, os investidores gostarem, deixarem o like com relação da comparação da Vale com os concorrentes, seja uma Semin ou uma empresa lá de fora, ou até mesmo empresa aí do segmento ou de commodities, o pagamento desses proventos. Nós temos aqui um resultado muito bom da Vale, ela não deixou a desejar, perdeu apenas por IVVB11, que seria um ETF muito interessante, pensando na alocação de capital das ações americanas, mas ela conseguiu entregar aí um retorno na casa de 96%, pegando aí, né, 5 anos ou 60 meses, daria 1,5%, já considerando os dividendos reinvestidos e não considera a inflação do período, tá? Aqui não tem nenhum ativo considerado também como inflação. Se você pegar IPCA ali, né, que deu
algo em torno de 35% no período, né, nos últimos 5 anos. Claro, que, né, se você fizer a subtração, 96% menos 35, ainda assim seria um retorno bem superior a boa parte dos outros ativos, como o CDI, como o próprio índice de small caps, como o próprio Ibovespa, até mesmo o índice de dividendos, né, o IDIV. Então foi sim um bom negócio, tá? Olhando para o próximo ciclo, né, vamos ser pessimistas e vamos fazer uma simulação aqui também com Vale, tá? Digamos que o investidor tenha 100 mil, tá? Irá alocar hoje aí nesse preço de 52, lembrando que não seria um preço diretamente de compra única em 100 mil reais hoje, no 52 em Vale. Eu compraria com compras seguidas a preços melhores, tá? Abaixo dos 50 reais, ou usando também opções, né, para conseguir preços mais atrativos com estratégias de compras, né, aí no momento de queda do mercado. Mas vamos olhar com o investidor aqui, seguindo a premissa, ele compraria 1.900 ações hoje, 100 mil reais, considerando uma premissa de 8 anos, que não é longuíssimo prazo, é médio para longo prazo, e considerando que a ação valorize entre 5% a 6% e que os dividendos sejam aumentados anuais aí de 10%, tá? Então, nós estaremos falando aí de 16%, sem considerar ainda a inflação, tá? E considerando o reinvestimento dos dividendos. Então, eu estou sendo pessimista, por quê? Porque isso daqui é inferior, né, ao número aí anual que a Vale deu de retorno nos últimos 5 anos. Então, nós estamos considerando que o cenário será mais pessimista para as mineradoras de ferro ou para empresas do segmento, tá? Aqui nós tivemos o resultado logo de cara, que, né, o patrimônio acumulado estaria ali acima dos 300 mil, pensando em 8 anos, que é um ciclo interessante de commodities, tá? Considerando que o ciclo ele seria até inferior ao passado, tá? É bom deixar isso bem claro. E só com proventos, mantendo ali o crescimento constante, né, 10% ao ano, 143 milhões, 900 milhões. Por que que eu acredito que mesmo assim, né, mesmo o ciclo sendo ruim, Vale poderia distribuir os seus bons dividendos aí, como aconteceu nos últimos 5 anos? Porque é uma empresa que ela tem um forte fluxo de caixa, tem uma facilidade para cortar custos e também, né, ela tem várias vantagens competitivas com relação aos seus concorrentes. Então isso ainda assim manteria os seus dividendos e sem grandes necessidades de investimentos no sentido de emissão de mais dívida, tá? Então isso comprova o porquê que hoje eu faço aportes, mesmo que pequenos, mais constantes na Vale, pensando no médio e longo prazo. Por quê? É um ativo que já tem um histórico bom de proventos e em um cenário pessimista ainda seria um ativo bom pagador ou com um pagamento mais constante com relação aos seus concorrentes em proventos e compensaria no médio e longo prazo. Se o ciclo virasse no minério de ferro, poderia compensar muito bem com a quantidade de ações acumuladas nesse período, tá? Agora, sobre KLBN11, eu estou de olho sim. Para mim, o preço, para ficar bem interessante, seria ali os R$ 16 lá de 2023. Ponto. Depois falo mais sobre KLBN11 aqui no canal, tá? Por último, nós vamos informar sobre os proventos da Petrobras e depois sobre o Banco Master. Petrobras, ela deu aí, né, a data de corte no dia 16, então, por isso a importância de não ficar negociando as suas ações. Foi aprovado o dividendo adicional proposto, né, 0,73 por ação, em duas parcelas, tá, de pagamento. 0,36 tá sendo pago agora dia 20 de maio e 0,36 sendo pago em dia 20 de junho. E a data corte foi quando? Dia 16, no dia de anúncio, tá? Então, aí foi a data de recorte, tá? Então, dia 16 para os detentores das ações negociadas na B3, tá? E 22 de abril para as ADRs, tá? Então, para quem investe lá fora, ainda tem, né, esse prazo aí para pegar esse dividendo da Petrobras. Então, esse dividendo adicional proposto para os acionistas, pensando ainda que esse valor é referente ao ano de 2024, você tem um volume, né, de mais de 20% em dividendo yield da Petrobras. Agora, sobre Banco Master, Banco Master enviou uma carta ao FGC, dando aí hipóteses para cenários, para tentar chegar, né, ali ó, a um denominador comum com o FGC,
Hoje, lembrando que a exposição do FGC ao Banco Master é de 42%, enquanto que as outras instituições, 58%. Então, deu 3 cenários. Cenário base 70%, o FGC aprova o fundo secundário, o BTG gerencia ativos até o vencimento, sem intervenção do Banco Central. Cenário de risco, 25%, rejeição da proposta pelo FGC, intervenção regulatória do Banco Central no Banco Master, impacto negativo no mercado de CDBs, tá? E o cenário otimista, Banco Master paga CDBs antecipadamente, isso não deve acontecer, e FGC mantém 100% da liquidez. Então, qual que é o cenário mais prováveis, né? Os dois aí primeiros, ou o 1 ou o 2, tá? No qual você tem ali bem provável o BTG gerenciando esses ativos, tá? No mais, pessoal, antes de encerrar esse vídeo, é importante lembrar que, né, nós temos aqui a recomendação para você fazer a sua declaração do Imposto de Renda de 2025 com um contador profissional, o Roberto Coabata, mais de 20 anos lidando com isso, e ele, né, dá toda a assistência, além também de dar toda a validação sobre o processo, né? Então aí feito, link na descrição, preço promocional. No mais, o vídeo não é uma recomendação da compra ou da venda dos ativos citados no vídeo, tá? Inscreva-se, compartilhe, curta e comente aqui sobre os ativos mencionados, o que você está fazendo. Se você tem Vale e continua, né, com o pé firme, ou fez novos aportes, ou pretende fazer novos aportes após o feriadão, fechamento também de mês de abril. No mais, desejo a todos um excelente feriado, bons aportes e até o próximo.